Tudo bem, sétimo ano? Excelente semana para vocês. Vamos dar continuidade às nossas aulas e, antes de nós introduzirmos conteúdos novos, vamos só retomar um pouco o que foi falado na aula passada. O tema hoje é o Reino dos Francos. E só para lembrarmos, os reinos eles vão sendo consolidados a partir da Baixa Idade Média. Lembra lá atrás, quando nós falamos da questão da fragmentação e da diminuição do poder do senhor feudal em relação aos servos e em relação ao próprio feudalismo, eu começo a ter, vamos dizer assim, um início do que será lá na frente, historicamente falando, é claro, a unificação de alguns territórios. Hoje, nós vamos trabalhar, e se fosse para a gente fazer um recorte histórico, hoje a nossa aula ela está em qual momento? Nós temos aqui o fim do feudalismo, do outro lado nós temos o surgimento dos estados absolutistas, mas essa lacuna no meio, ou seja, o que está entre esses dois movimentos históricos, trata-se do Reino dos Francos. Portanto, o Reino dos Francos e a unificação de alguns territórios às conquistas, principalmente de Carlos Magno, que nós vamos ver nessa aula, é isso que vai estimular um pouco lá na frente, historicamente falando, o surgimento ou a unificação e o surgimento dos estados absolutistas. Na aula de hoje, nós temos como destaques a dinastia Merovíngia, principalmente no reinado de Clovis, e nós temos o Império Carolíngio, principalmente nas conquistas de Carlos Magno. Vamos lá então? Vamos lá aqui, diz assim: foi sob o comando de Clovis, século V, metade do século V, início do VI, que os francos passaram a viver mais um momento de expansão. Então, era uma política expansionista e era uma política de agregação de novos territórios. Responsável pela conversão dos francos ao cristianismo, a estratégia de Clovis I era, contudo, facilitar a aceitação dos galeses e romanos após a conquista do Império Romano do Oriente. Ou seja, além da questão da expansão territorial, Clovis, que foi convertido à fé católica, também entende que todas as suas conquistas, elas atenderão a uma vontade divina, obviamente, porque dentro das conquistas territoriais, políticas e econômicas, nós temos também a obrigatoriedade da conversão cristã dos povos conquistados. Carlos Magno vai suceder, mas não será de uma vez. Eu tenho, obviamente, algumas fases antes da chegada de Carlos Magno. Porém, no século VIII, a dinastia carolíngia foi entregue a Carlos Magno, monarca responsável pelo apogeu da dominação dos francos na Europa medieval. Seguindo uma política de tom expansionista, ou seja, na verdade ele vai continuar o que Clovis I fez na dinastia Merovíngia, o novo rei promoveu o domínio de territórios situados na Península Itálica e entrou em luta contra os muçulmanos, estabelecendo a marca hispânica na região sul dos Pirineus. Não podemos esquecer que, neste contexto histórico, além da expansão territorial, eu tenho também uma outra guerra, que ela é chamada de Guerra Santa. Apesar da contradição do nome, a palavra santa vem exatamente pela questão da guerra entre o cristianismo e o islamismo, na figura dos muçulmanos. Isso também foi muito forte nessa época, porque Carlos Magno, além de conquistador, e obviamente ele precisa defender os territórios conquistados, ele também tinha que defender a fé católica no seu imaginário contra os muçulmanos, que também tinha o mesmo ideal expansionista e o mesmo ideal de conversão. Seguindo aqui, lanço um desafio para o sétimo ano, que diz assim: que perguntas eu posso fazer ao reino dos francos que atende o meu presente? Nós, historiadores,
estudamos o passado, mas o passado como forma investigativa para responder às perguntas do presente. A partir disso, eu gostaria de saber no que esse reino ele pode trazer para nós, né, no presente, que contribuições à nossa sociedade esse tema ele pode trazer. Vamos lá então. Enquanto vocês estão aí pensando, eu vou explicando mais um pouco e logo em seguida vou trazer a resposta. Aqui, de maneira visual, eu trouxe um mapa para vocês, uma representação cartográfica das conquistas de Clovis e, obviamente, e logo em seguida as conquistas de Carlos Magno. Eu gostaria que vocês notassem que o desenho da Europa atual ele começa a se consolidar já no século VIII. Dá uma olhadinha aqui. Se vocês vamos abstrair um pouco. Os reinos dos francos, ele já tem o formato do que vai ser o país França. É só vocês observarem a localização geográfica e é só vocês observarem, por exemplo, algumas cidades que existem até hoje. Por exemplo, Paris, né, Marsella e por aí afora. Esta marca de Espanha foi um feito de Carlos Magno, exatamente para, vamos dizer assim, frear ou para delimitar o avanço muçulmano. E nós temos aqui, na cor rosa, nós temos aqui algumas conquistas de Carlos Magno, que dando continuidade à política expansionista de Clovis I. Então, nós temos aqui, em amarelo, as conquistas do Império Carolíngio, em rosa as conquistas de Carlos Magno e, obviamente, as outras cores simbolizando territórios vassalos e estados da Igreja. Territórios vassalos, só para relembrar, nas aulas anteriores que nós trabalhamos o feudalismo, trata-se de terras que foram doadas através de grande fidelidade e serviço dos antigos senhores feudais aos seus servos na condição de vassalo, né, nesse sentido. E deu para pensar naquele desafio que eu propus em relação ao presente? Vamos então à resposta? Bem, a resposta é o seguinte: que perguntas eu posso fazer ao Reino Franco que me ajuda a entender o meu presente? Está aqui. Primeiro, o desenho territorial europeu, que começa a ser delimitado a partir dos reinos francos, e para terminar, a consolidação do poder da Igreja Católica, ou seja, a Igreja Católica, nesse universo e nesse contexto histórico, vai ganhar o título de ser a instituição mais poderosa do período. Eu digo até que em comum acordo, ou quase que na mesma altura, do próprio rei Carlos Magno, porque a expansão territorial, ela também era a expansão da fé católica. Como lição de casa, vou deixar para vocês exercícios das páginas 145, 146 e 147, e na próxima aula faremos as correções. Muito obrigado e até a próxima.